Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou a Luciene Caís e ao lado de Luzimar Soares vamos conversar sobre um tema muito pertinente. Vamos falar sobre política por conta das próximas eleições para vereador e prefeito que vão ocorrer em breve no nosso país neste ano de 2020. Aliás, essa conversa se estendeu um pouco mais, já adiantamos. E então, decidimos dividi-la em 2 episódios. Nesse primeiro episódio, vamos descobrir um pouco sobre o que é a política, a judicialização da política e sobre o que vem a ser as políticas públicas e a importância delas para a nossa sociedade. Para tanto, vamos conversar com o professor Antônio Marcelo Jackson Pereira da Silva, que atualmente é professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, consultora de rock do programa Cielo. Além disso, ele é consultor, parecerista e membro de conselhos consultivos de algumas revistas acadêmicas. Para começar, como não poderia deixar de ser, temos o professor Marcelo que nos conte um pouco mais sobre a sua trajetória para que conheçamos o nosso convidado de hoje. Então, Marcelo, a sua trajetória teve início no curso de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, portanto, o que te levou a estudar ciência política? Como você se interessou por esse tema? Para começar, você poderia descrever o que é política para os nossos ouvintes? Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, a Luciene, a Luzimar. Eu acho esse projeto bem interessante. Aliás, isso aqui não é, como se diz popularmente, uma rasgação de seda. Eu sou de um departamento de educação e tecnologias. O nosso trabalho lá é utilizar, sempre que for possível, de todo o leque de tecnologias disponível que a gente tem. Hoje é curioso, trabalhos que hoje são viraram coisas comuns, que as pessoas chamam de live, né? Eu já desenvolvo isso num projeto lá de uma revista acadêmica há 3 anos. Então, eu deveria ter, inclusive, registrado isso, porque eu estaria milionário nesse momento. Mas, enfim, essa é uma outra história. Mas vamos lá. Bom, política, a gente pode pensar, para facilitar bastante, é tudo aquilo que envolve uma relação social que exista poder. Vamos entender. Por exemplo, nós nos conhecemos já há muitos anos, eu e Luciene. O Zimar estou tendo o prazer de conhecer hoje. E o que está acontecendo aqui é uma conversa informal, uma conversa tranquila, então sem grandes firulas, ninguém está disputando absolutamente nada aqui. E aí, nesse sentido, aqui o que nós temos são relações sociais. Agora, se efetivamente estivéssemos conversando num debate, por exemplo, estivéssemos debatendo aqui nós três alguma coisa, pontos de vista diferentes a respeito de alguma coisa, na medida em que, no final das contas, esse debate diz a lógica, o que se espera é que um dos argumentos prevaleça, então essa conversa deixaria de ser uma conversa harmoniosa e passaria a ser algo que estaria dentro de uma seara política. Porque, de algum modo, existiria algum poder ali que um dos três desejaria deter. Então, quer dizer, quando você pensa em política, algumas pessoas até erram, falam assim, que tudo é política. Não, nem tudo é política. Com certeza não. Agora, por exemplo, coisas que são relações sociais e que naturalmente envolvem uma ideia de política. A relação mãe-pai com seus filhos, com certeza. O bom e velho exemplo de dizer que o casamento é a mais antiga luta de classes. Isso funciona também, porque, querendo ou não, existe uma espécie de disputa de espaços até que as coisas se acomodem. Eu diria que o casamento ele começa como uma espécie de disputa política e depois, com o passar dos anos, ele vai se acomodando e até continua sobrando algumas coisas, mas elas vão se diluindo com o tempo. Mas, com certeza, existe alguma disputa. O grupo de amigos, com certeza, não é uma relação política. Um jogo de futebol é uma relação política. Enfim, é isso. Política é tudo aquilo que envolve uma relação social, mas que esteja prenhe de uma ideia de poder. Sim, então você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica? Sim, claro, é verdade. Eu entrei muito tarde na universidade, eu entrei com 27 para 28 anos. Eu já tinha ingressado numa primeira instituição quando eu tinha 17 anos, abandonei. E aí, quando eu ingressei na segunda universidade, que foi a UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a ideia de história era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça. Para quem tem um avô
paterno, que foi da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Um avô materno, que está no grupo lá do Exército que vai fundar a aeronáutica. Minha avó paterna, ela é descendente de índios coroados e negros bantus, no Vale do Paraíba. Minha avó materna, descendente de ingleses, aí da onde vem o meu Jackson. Aliás, perdão, meu avô paterno vem do Jackson, minha avó materna são portugueses vindos de Angola. Aliás, eu digo sempre que eu sou duplamente angolano, porque via bantus e via pelo lado materno da minha avó. Então, quer dizer, acaba que a história é uma coisa que é mais ou menos natural na cabeça minha e de meus irmãos, enfim, primos até. Tanto que ninguém estranhou quando acabei entrando para curso de História. Aconteceram algumas coisas do acaso que vão acabar sendo determinantes no meu envolvimento com a política. É um dado curioso, eu diria que eu fui muito feliz na época que eu ingressei na UERJ, porque cerca de, talvez, vamos botar, 1 ou 2 anos antes, metade dos professores lá tinham encerrado o doutorado. E a outra metade estava encerrando o doutorado ao longo do período em que eu e meus colegas estávamos estudando. Então você pega um corpo de professores que está produzindo, né, que está na crista da onda, e você, como aluno, se embala nisso. E com isso acabou que eu terminei, aliás, a minha turma, nós terminamos a faculdade com 5 anos, ninguém terminou com 4 anos. Não que as pessoas fossem relapsas, nada disso. Simplesmente porque todo mundo se envolveu com pesquisa, de algum modo. Só que no meu caso, a minha primeira pesquisa foi com a Guerra do Chaco, aquele conflito entre Paraguai e Bolívia em 1932 e 35. Ou seja, isso durou 2 anos, foi um trabalho que eu fiz em História da América, que significou já de imediato o meu envolvimento com a ideia de relações internacionais, com a ideia de política, né? As relações internacionais está na seara da política, e um trabalho de arquivo, né? Eu trabalhei muito no arquivo do Itamaraty, no Rio de Janeiro, cheguei aí a Brasília, na biblioteca do Ministério das Relações Exteriores, por diversas razões, e passado esses 2 anos dessa pesquisa, fiquei um tempo sem trabalhar com isso, apenas estudando, e aí já correndo por fora, né? Dando aula em cursinho, essas coisas todas, e acabou que o último trabalho que eu me envolvi foi com paleografia. É curioso. Aí você vai falar, mas paleografia, o que isso tem a ver com política? Ora, existia um projeto envolvendo o CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, com mais a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 6 arquivos na cidade do Rio de Janeiro. Qual era a ideia? Você selecionar estudantes que trabalhassem nesses arquivos e fizessem os inventários dos documentos. Eu fui trabalhar na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, ali na Cinelândia. Chegando lá, a ideia original era eu e mais 9, éramos 10 estudantes, e deveríamos trabalhar os arquivos da Santa Inquisição em Goa, na Índia. Alguém vai perguntar, o que isso tem a ver com o Brasil? Vamos lembrar que Goa foi colônia portuguesa até 1816, e no momento que é o ano que Portugal perde o domínio sobre aqueles territórios, toda a documentação que tinha lá para no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio era a capital do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, naquele instante. Então, toda a documentação de Goa foi para o Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional, como todas as demais bibliotecas do mundo naquele momento, funcionava como um arquivo também, como um arquivo oficial do governo. E aí o que acontece, tá? Acabou que depois Dom João e a família vai embora, né? E a Biblioteca Nacional ficou aqui, e essa documentação ficou aqui também. E esses documentos só foram inventariados em 1997. É algo bem brasileiro, né? Vamos colocar dessa maneira. Isso por si só já valeria uma história, né? Ora, o que acontece? A ideia era que aquilo levasse talvez 1 ano. Cada um pegaria um códice. Para quem não sabe, códice são documentos manuscritos que depois alguém organiza, costura todos esses documentos e coloca uma capa, né? Só que o trabalho todo não durou 1 ano. Em 3 meses, todo mundo já tinha terminado. E a partir dali, cada um foi deslocado para uma coleção. Porque naquele momento, a maioria das coleções da divisão de manuscritos não possuía inventário algum. Aliás, eu já falei inventário umas 3 vezes. O que era um inventário? Você lê o documento, você tem uma planilha. Né? Nessa planilha você escreve o título do documento, se é uma carta régia, etc. O autor, data, local, faz um resumo do documento e tem observações, se existe algum documento em anexo, etc, etc. Então é um trabalho de formiguinha, é uma coisa que você tem que ler folha por folha para fazer esse negócio. Ora, e qual foi a coleção que depois de sair da Inquisição em Goa, eu fui trabalhar? Foi a chamada coleção Casa dos Contos, que são documentos da parte administrativa do Brasil de 1701
a 1854. Grosso da parte administrativa, alguns tantos da parte judicial e alguma coisa que não vem ao caso aqui explicar, mas depois eu descobri o porquê, também de documentos pessoais, tá? Ora, mas de qualquer maneira, aí entra uma segunda forma, uma segunda etapa da minha formação, que é você, enquanto estudante de história, trabalhar com documentos manuscritos ao longo na prática foi 1 ano e meio, porque eu trabalhei o meu último ano de UERJ e o primeiro semestre já estava no mestrado. Eu continuei na Biblioteca Nacional, aí não tiveram como me segurar e eu também tinha que fazer minha dissertação. E aí o que acontece, né, nesse período? Você começa a trabalhar e é lógico que você começa a ler aquelas cartas régias, aquelas decisões todas, aquela documentação toda. Evidentemente, você procura bibliografia para você se inteirar mais daquele assunto, mas é completamente diferente do que você aprender história administrativa da América Portuguesa ou do Brasil Império via livros. É uma situação, a outra é você aprender pela documentação. Então você esbarra ali com a documentação toda foram documentos que saíram de Minas Gerais. Então toda a turma que a gente conhece de nomezinhos lá dos livros, né? Aí eu acabava pegando a documentação toda, pessoal deles e tal, desde o primeiro documento mais antigo da coleção Casa dos Contos, que é um julgamento assinado pelo Borba Gato, pelo bandeirante Borba Gato, passando pela turma da Inconfidência Mineira, quer dizer, o Cláudio Manuel da Costa tinha um garrancho horroroso, entendeu? A pior letra que eu já enfrentei na minha vida. Tomás Antônio Gonzaga escrevia muito bem, o Tiradentes tinha uma letra belíssima, por sinal. Então, assim vai, quer dizer, então você começa a ler e começa a entender um pouco de como é que se dá essa estrutura administrativa, como é que funciona a lógica de governo. Curiosamente, seja lá nas relações internacionais da Guerra do Chaco, seja porque sem querer eu fui parar na coleção Casa dos Contos, eu estava tangenciando a questão da política o tempo inteiro. E aí eu vou contar uma coisa, pouca gente sabe, agora vai ser público, provavelmente serei processado em algum nível aí que eu vou dizer aqui, que é o que é, não por vocês, mas pelas pessoas que porventura ouçam isso, que é o seguinte: na minha cabeça, naquele momento, como essas pesquisas todas estavam tangenciando minha formação, eu não estava com ideia de fazer algum trabalho em política. É lógico que eu trabalhava história política na própria graduação, tudo isso, político administrativo e tal, mas acontece que a minha ideia era teoria da história, era uma coisa que eu gostava bastante. Não existia na época nenhum mestrado em teoria da história, então a ideia era de repente eu fazer um mestrado em literatura. Cheguei até a pensar em literatura na UFMG, só que aí uma pessoa muito próxima a mim, ela estava querendo fazer mestrado em sociologia, etc, e aí acabou que alguém fala para mim que tinha um tal IUPERJ que tinha pesquisa, sei lá o quê, e eu admito sem constrangimento algum que eu não conhecia o IUPERJ. Desconhecia solenemente o IUPERJ. Peguei o endereço, fui lá, aí descobri, não tem nada, tem até pesquisa aqui, sem dúvida, mas tem a ver com os cursos de mestrado e doutorado em Sociologia e Ciência Política. A ciência política, enquanto disciplina, não tinha conhecimento. Mas a palavra política, eu falei, bom, não deve ser muito distante daquilo que eu imagino. Mais do que isso, tinham duas coisas também que fortaleciam isso. Até o ano anterior, 1996, o Zé Murilo de Carvalho tinha sido professor no IUPERJ. E eu conhecia o Zé Murilo de livros, os textos. E outra coisa é que, na minha graduação, nas disciplinas de História do Brasil, particularmente República Velha, eu tinha lido textos do Renato Lessa, que também era professor do IUPERJ. Então, quer dizer, eu falei, bom, tem gente aqui que eu conheço de texto. Então, de repente, nessa eu posso ingressar e aí acho que vai ter algum diálogo e tal. Mas eu falei, só que aí eu estou com um problema. Eu pago a inscrição, tenho que tirar as xerox, copiar os textos lá da prova, né? Porque o IUPERJ, na época, era uma prova só. Você se inscrevia para o mestrado lá e depois, lógico, você fazia a sua escolha, se era sociologia ou ciência política. E aí eu falei, olha, eu só tenho dinheiro para uma xerox, para um lote de xerox. Aí eu falei, eu vou deixar com você, porque eu estou querendo fazer mesmo lá em literatura e tal, não tenho nada a ver com isso, mas vou fazer o teste aqui. Para encurtar a história, eu passei em 6º lugar, sem ter lido um único texto. Essa que é a triste revelação, tá? Por favor, não usei de nenhum subterfúgio ilegal, não houve nada disso, apenas acontece que o próprio IUPERJ não sabia dessa realidade. Na época, soubesse, eles tinham me expulsado de lá, tá? O antigo IUPERJ. O IUPERJ existe, mas não é o IUPERJ daquela época. O IUPERJ que existia hoje em dia responde pelo nome de IESP,
o UERJ, né? Acabou sendo estatizado lá no primeiro governo do Sérgio Cabral Filho. Vai voltando, então a grande questão é que aí eu caí de paraquedas. Só que a prova do UPERJ, né, e essa minha queda de paraquedas, ela era em julho. Ou seja, eu ingressei no meu último semestre de UERJ já tendo sido aprovado no mestrado. E baixou um certo desespero, né? Porque eu falei, eu tenho que ser aprovado em tudo, porque em março do ano que vem eu vou começar um outro curso. Ao mesmo tempo, lógico, eu já me acomodei, a literatura brasileira foi devidamente esquecida desse negócio todo, e eu ingressei ali, e os 2 anos de mestrado foram 2 anos muito duros, tá? Não vou mentir para vocês. Primeiro, para aprender o que é a disciplina de ciência política. Segundo, apesar de existirem alguns professores lá, que formados em história, de cabeça assim eu me lembro que eram 3 pelo menos, e mais 2 que não eram formados em história, mas dialogavam com a história direto, né? Os formados eram o Ricardo Bezaquem, já falecido, infelizmente, um dos maiores professores que eu já tive na minha vida, aliás, um dos melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida. Chorei muito quando eu soube do falecimento dele, me comovi terrivelmente. A Maria Alice, que era formada em História também e tal, depois com mestrado e doutorado de Sociologia, se eu não me engano. O Marcelo Jasmin, também formado em História. E quem não era formado em História, mas dialogava direto com a História, era também já falecido, o Edmundo Campos Coelho, e o Renato Lessa, também um conhecimento também enciclopédico que o Renato Lessa tem. O que acontece, então? Eu falei, bom, nesses 2 anos existiu essa aprovação, né, de aprender a ciência política enquanto disciplina, e ao mesmo tempo eu me transformei aí já não mais no historiador, mas no historiador de ideias políticas. Aí veio o doutorado. E com o doutorado eu comecei a dar aula em faculdade. Deixei de ser professor de cursinho, virei professor universitário, e professor universitário de ciência política. Eu cheguei a dar aula em cursos de história muitos anos depois, mas ainda assim foi cerca de 3 anos que eu dei aula em cursos de história. O meu normal sempre foi dar aula de ciência política. E é lógico que aí, então, eu comecei minha formação acadêmica como historiador, virei um historiador de ideias políticas e, aos poucos, fui me transformando num cientista político. Mas, é claro, um cientista político que não esquece da sua formação em história. Então, quer dizer, toda vez que eu vou fazer uma análise, quando eu vejo uma análise política que está muito centrada naqueles argumentos um tanto economicistas, de teoria dos jogos, das coisas mais escolhas racionais, etc, etc, eu até entendo, lógico, acabei entendendo com o tempo, mas efetivamente eu falo, peraí, vamos lá devagar com o andor que o santo é de barro. Quer dizer, até onde dá para sustentar essas escolhas racionais, até onde dá para sustentar que as pessoas são egoístas e buscam maximizar seus interesses, que são os termos usados pela ciência política. Quer dizer, não é bem assim. Quer dizer, as coisas podem até funcionar assim de alguma forma, mas acabam não sendo necessariamente dessa forma, de maneira pura, em virtude de outros elementos. E aí, isso, sem dúvida alguma, eu devo à história. Quer dizer, a minha formação, curiosamente, é essa, de alguém que se transformou. Bom, eu gostaria de falar sobre alguns acontecimentos da nossa história. Nós tivemos alguns episódios políticos que mudaram a história do país. Podemos começar com a própria independência do Brasil e a prevalência do poder executivo frente aos demais poderes desde 1822. Tempos depois, a proclamação da República em 1889. Depois tivemos ditaduras, como a do Estado Novo de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945. Depois a civil-militar, que durou 21 anos, sendo essa mais longeva, o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello nos anos de 1990, recentemente da presidenta Dilma Rousseff, e por fim, as últimas eleições que foram marcadas por episódios as fake news, a ausência de um dos candidatos nos debates, que acabou ele mesmo sendo eleito, somando-se a isso a prisão de um dos candidatos e um longo debate sobre a utilização da justiça como forma de alterar o curso das eleições, ou seja, o tal lawfare. Como você, enquanto cientista político, analisa esses episódios? Dá para fazer já um primeiro grande resumo quando você pega a ideia da preponderância do poder executivo em relação aos demais poderes. Isso você percebe, é uma coisa que costura a história do Brasil tranquilamente da independência, vamos colocar até 1988, ou antes, vamos terminar o governo Sarney, até 1989. E como é que se demonstra isso, tá? Essa prevalência? Primeiro, é uma independência muito estranha, né? Feita pelo príncipe herdeiro
do trono daquele país que você está se separando. É uma coisa dita em qualquer outro lugar, as pessoas diriam, você não teve independência. Como assim independência? Não é assim que funciona. As pessoas têm que brigar, as pessoas têm que separar para valer, essa coisa toda. E o primeiro imperador, ele abdica do trono para virar rei no outro país, no país de origem. Quer dizer, aí fica mais incompreensível ainda, né? Mas, de qualquer maneira, já na independência é o primeiro marco dessa prevalência do poder executivo, que é a ideia de que você tem o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que era, segundo a Constituição de 1824, de uso privado do imperador. O que era o poder moderador? Ele poderia fechar a Câmara dos Deputados e o Senado, marcar novas eleições, tomar uma série de medidas, independentemente das pessoas que estavam ali ao seu redor. Isso o chefe do Executivo. Sem grandes transtornos, a gente atravessa então, todo o século XIX, aonde você tem essa situação. Segundo os diários do Pedro II, ele vai dizer que a maioria das decisões que ele usou o poder moderador, ele usou a pedido da Câmara dos Deputados, ou em alguns casos do Senado. Mas, de qualquer maneira, são decisões que foram tomadas à revelia de uma série de outras discussões. Aliás, segundo Pedro II, em apenas 3 ocasiões, ele tomou a revelia desses demais poderes. E, geralmente, esses momentos, os resultados foram catastróficos. 1875, que foi o início da crise total do Império, até a queda final lá em 1889. Então, com isso, Império. Quando você chega na República Velha, passado o primeiro momento daquela crise toda, governo Deodoro, governo Floriano Peixoto, Venceslau e tal, aí quando chega Campos Salles e o grande acordão, né, da política dos governadores, o que você tem? Você tem o chefe do Poder Executivo Federal fazendo um grande acordo com o chefe os chefes dos poderes executivos dos estados que compõem a federação para, na prática, controlar a eleição, controlar tudo. Então, novamente, é o executivo que está passando o seu trator por sobre qualquer poder. Ditadura Vargas. Aí desnecessário, é uma ditadura, né? É o chefe do executivo que está comandando tudo. Aliás, só fica a ironia, né, de todos os depoimentos, para quem já estudou um pouquinho ali do golpe de 30, é que originalmente o golpe deveria ter sido liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Aí é algo que não existe na história, mas e o Vargas pediu isso, inclusive, né? Ele não queria liderar. Mas eu fico tentando imaginar o que teria acontecido. Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Mas, de qualquer maneira, nós vamos até 1945. Então, já estamos de 1822 a 1945 com a prevalência do Poder Executivo. Vem a República de 46. De fato, nesse momento, as coisas parecem que estavam caminhando para um mundo mais, digamos assim, habitualmente mais confortável, mais comum, né? Dos poderes funcionando, em aspas, harmonia, uma vigilância mútua, etc. Parece que isso não funciona muito bem, porque nós tivemos várias tentativas de golpe, né? Foram sendo ensaiadas ao longo do governo Vargas, depois no governo do Juscelino Kubitschek, depois nós tivemos o Jânio Quadros, Jango, né? E aí, finalmente, o golpe de 64, mais uma vez, sem discussão, até 1985, poder executivo sobressaindo. Então, repare, nós já saímos de 1822, chegamos a 85, aonde em todo momento, o que se fazia? Ora, o poder executivo tem que estar acima dos demais poderes, particularmente o poder legislativo, ou seja, a Câmara e o Senado. Até esse momento, o nosso poder judiciário sempre foi um tanto inócuo. Quer dizer, nós tivemos pouquíssimos atores no poder judiciário que se destacaram ao longo das décadas, desde a independência. Você não consegue ver alguma coisa de relevante. E o Poder Judiciário, enquanto poder mesmo, esse sempre foi vazio. Ele nunca agiu de maneira contundente, sistemática. Mas isso também, verdade seja dita, não foi privilégio do Brasil. Se repete em vários países do mundo. O Judiciário, muito recentemente, é que resolveu agir um pouco mais. Ora, quando a gente chega na Constituição de 86, 88, aliás, a Constituinte mais longa do mundo, né? Ninguém leva 2 anos para fazer uma Constituição. O que se faz? Se repete um erro que é absurdamente comum, né, no nosso país, que é acreditar que a lei vai resolver o planeta. Ou antes, a realidade vai se adequar à lei. Eu estou falando isso de maneira educada. Eu estou dizendo que eles são ingênuos. Eu me lembro que eu já dei aula para cursos de
de direito, e aí outros professores, esses sim formados na área jurídica, eles sempre falavam, não, porque a intenção do legislador ao produzir tal lei, e eu caio na gargalhada, né? Não é a intenção do legislador. Não é assim que se produz uma lei. A gente sabe disso. Aí minha experiência lidando lá, lendo debates parlamentares, etc., a gente sabe que nunca funcionou assim. Nunca teve tanta intenção, nada disso. Mas a grande questão é que em 88 se cria uma verdadeira jabuticaba, algo que só existe no Brasil, que é aquilo que o Sérgio Abrantes, cientista político, precisamente denominou de presidencialismo de coalizão. É a ideia de que, olha, se eu tenho uma prevalência do poder executivo desde a independência, eu posso institucionalmente criar um mecanismo que freie o chefe do Poder Executivo. Na prática, o sonho de consumo deles era a criação de um regime parlamentarista. Era essa a ideia. Quer dizer, vários ali defendiam, só que alguém levantou o dedo e falou, gente, mesmo que estejamos fazendo uma nova Constituição, para ter regime parlamentarista só se tiver uma votação popular. Vai ter que ter um plebiscito, as pessoas vão ter que escolher isso, discutir. Não é assim que se faz. Apesar que de vez em quando tentam fazer isso aqui no Brasil. Não precisamos de povo, né? Não tem problema nenhum. Mas enfim, qual era a ideia ali desse presidencialismo de coalizão, tá? Nominado presidencialismo de coalizão pelo Sérgio Abrantes. Originalmente ele não tem nome nenhum. Você cria uma situação onde o presidente da República, para governar, precisa de base parlamentar. Mas quando eu digo para governar precisa de base parlamentar, é praticamente para fazer tudo. Vou dar um exemplo simples. Se de repente você quer criar uma nova universidade federal, se você quer expandir, como de fato aconteceu há alguns anos atrás, a expansão das universidades federais, criando novos campi, em qualquer situação anterior, era uma decisão do Ministério da Educação em conversas com o Ministério da Fazenda, ou depois Ministério da Economia, ou seja lá o que for, e dos interesses de políticas públicas do presidente da República. No mundo pós-1988, nesse Brasil pós-1988, se qualquer reitor, qualquer conselho universitário desejar criar um outro campus da sua universidade, em outro lugar, isso precisa ser enviado ao Congresso Nacional. Ou, que é o que mais acontece, é até o contrário. Eu me lembro, quando eu ingressei na UFOP, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi isso. Não, porque isso dito pelo reitor da época na UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Ou não, porque tem o deputado X, que é o nosso deputado lá em Brasília, que defende os interesses da UFOP. Não, isso é sério, isso não é uma brincadeira. Estou dizendo, há 11 anos atrás, no governo Lula, não era com o Fernando Haddad que eu conversaria para tratar de educação das universidades federais, era com os deputados federais ou o deputado federal que estivesse vinculado à minha universidade. Só para vocês entenderem o nível de loucura. Quando eu digo que no presidencialismo de coalizão, o presidente precisa de ter uma base parlamentar. Até decisões como essa, eu preciso que o Congresso aprove. Daí, antes de eu precisar de que o Congresso aprove, eu já vou atrás do Congresso solicitando esse apoio. É uma coisa, assim, completamente esquizofrênica. Sejamos muito sinceros. Porque aí passa que outros interesses entram em jogo, e não os interesses até mesmo da própria universidade. Se isso acontece, Luzimar e Luciene, se esse tal presidencialismo de coalizão funciona dessa maneira, então duas coisas já ficam evidentes num primeiro momento, e eu acho curioso que eu me recordo sempre de muitos e muitos anos atrás, o Renato Lessa falar que isso era uma vantagem. E eu me lembro que eu discordava disso, e hoje em dia eu discordo totalmente disso, que era o seguinte, segundo ele, Renato Lessa, ter um presidente que negociasse o tempo todo e trouxesse como que dentro das suas amarras, aspas, amarras aí, tá? Do Poder Executivo, esses deputados e senadores, fazia com que esse presidente tivesse mais poder, e ele comparava isso como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, que o presidente lá, não, ele tinha suas ações, o Congresso funciona de outra forma, e aí, na hora, tem certos embates. De vez em quando tem certos embates, quando tem a produção de uma lei. Aqui não, aqui esse presidente teria esse controle. E eu dizia que não, olha, você me perdoe, você sabe muito mais do que eu, mas nesse caso eu acho que você está errado. E por que está errado? Porque, num primeiro momento, se esse presidente ele precisa ter esse controle todo, já há uma primeira consequência, que é a produção de leis que deveria ser
uma tarefa exclusiva ou, em tese, de privilégios primordialmente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, essa produção de leis, a iniciativa dela passa a ser do Poder Executivo. E aí, quando você olha a lista de leis produzidas no Brasil, votadas pelo Congresso de 1989 e 90 para cá, vocês vão ver a quantidade absurda de leis que, ainda que tenham, e tem que ter mesmo, o nome deste ou daquele deputado, quando você vai ver ela com calma, a iniciativa dela foi do chefe do Executivo. Foi do Collor, foi do Itamar, foi do Fernando Henrique, foi do Lula, da Dilma. Temer e Bolsonaro, aí já não funcionam tanto assim. Mas, de qualquer maneira, todos eles produziam as leis, né? Ou antes, a equipe deles é que produzia. E essa produção de lei poderia ser, de acordo com a própria Constituição de 88, via a iniciativa mesma, ele negocia direto com o Congresso, ou via também uma instituição, um instrumento jurídico criada na Constituição de 88, que foi a figura da medida provisória. Ora, o que era a medida provisória, Luciene, em última instância, no frigir dos ovos, tá? Era alguma coisa que dizia o seguinte: olha, o presidente ele precisa o tempo todo do Congresso aprovar a sua decisão. Só que para administrar o país e para evitar que o país trave da noite para o dia, vamos criar essa coisa chamada medida provisória, que é quase que um decreto-lei, que existiu lá na ditadura militar, e que aí eu coloco alguma coisa para funcionar e digo: Congresso, você tem tantos, 2 meses, 3 meses para votar isso. O que acaba acontecendo, tá? Na lei que rege a medida provisória lá no início, 1988? Essa lei ela só pode ser apresentada uma única vez. Essa lei com esse texto. Se é essa lei com esse texto, eu posso apresentar essa lei com 2 palavras diferentes. Passa a ser um outro texto. E aí, o Collor tentou fazer isso, acabou que ele não tinha base parlamentar nenhuma e por isso ele caiu. O Itamar fez isso nos seus 2 anos, Fernando Henrique ao longo dos 8 anos, o Lula também fez, só que o Lula já foi um pouco diferente, mas até o início do segundo mandato do Fernando Henrique, havia uma chuva de medidas provisórias que acabavam alimentando aquelas decisões do Poder Executivo e que não eram votadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. Então acabava que o Poder Executivo produzia a lei, fazia a coisa funcionar, o Congresso não votava, e aí, meio aos trancos e barrancos, esse Poder... Olha novamente aí, Luzimar, o Poder Executivo sendo superior aos demais poderes. Com o passar dos anos, isso aí, principalmente quando chegou lá no segundo mandato do governo Fernando Henrique, aí sim o Congresso votou e limitou o número de medidas provisórias que um presidente da República poderia editar. Vamos citar um exemplo que pouca gente sabe. Quando no governo Itamar Franco tirou-se a moeda que existia, né, o Cruzeiro, criou-se a Unidade Real de Valor, o RV, que foi transformada nessa moeda que vocês 2 conhecem, que é o real, sem mentira nenhuma, mas que durante 4 ou 5 anos. O real foi a moeda do Brasil por medida provisória. A votação para valer aconteceu, 3, 4 anos depois do real ter sido promulgado como moeda. Porque o tempo todo era medida provisória. Alguém reclamava alguma coisa, troca uma palavra e vai trocando. E aí a moeda vai existindo. O Brasil é o único país do mundo que teve uma moeda ao longo de 4 anos provisoriamente. Isso em lugar nenhum do planeta isso é possível. É uma coisa assim que, por favor, eu estou falando 3, 4 anos, não vou lembrar agora o período certo, mas foi durante um longo tempo. Até porque moeda de um país não pode ser provisória. É algo que se resolve em 30 dias, 60 dias no máximo. Depois, pronto, acabou a moeda e acabou. Então, o que começou a acontecer? De um lado, esse poder executivo ele tem que começar a controlar, então, e tomar as iniciativas e produzir as leis. Controlar o poder legislativo e produzir as leis. Então já está tudo errado. A segunda questão passa a ser o seguinte: como é que se controla o poder legislativo? Como é que você controla 513 deputados e 81 senadores? Vai virar um balcão de negócios. Ou seja, aquele modelo lindo de morrer, criado pela Constituição Cidadã de 88, criou um verdadeiro balcão de negócios. Como jamais existiu, nunca antes da história desse país, o balcão de negócios funcionou a pleno vapor. E aí passou a acontecer o seguinte: dependendo do presidente que estivesse no poder, se ele fosse um bom negociante, se ele fosse um bom dono de venda, ele administraria o país. Se ele fosse um dono de venda ruim, ele estava fora. O Collor administrou mal, foi fora. O Itamar só foram aqueles 2 anos mesmo, também não tinha muito o que fazer. E do jeito que a coisa estava,
era preferível aceitá-lo. Fernando Henrique é um excelente negociante. O Lula nem se fala. Funcionou muito bem nesse aspecto. Já a Dilma não sabia negociar. É aí que está falando, assim, sem escrúpulos e sem querer decepcionar ninguém, mas talvez já decepcionando, é que, na verdade, a coisa foi toda feita para dar errado. E efetivamente dá errado. Esse que é o problema. Só que, ao mesmo tempo, aí alguém pode falar assim, sim, mas por que não consertam isso, né? Ora, é muito simples. O Fernando Henrique Cardoso, para ter governado e conseguido, inclusive, dentro do seu próprio mandato, mudar a lei e criar a lei da reeleição, isso é uma coisa também absurda. Ninguém faz isso no seu próprio mandato. Quer dizer, você faz para o mandato seguinte, para outro presidente fazer. Você não. Ele mudou a lei dentro do próprio mandato, né? Comprando deputados, eu acho feia essa expressão. Negociando termos lá com os deputados e tal, etc. Acho que fica mais bonitinho, né? Então, essas negociações todas que ele fez, ele precisava ali, para ter uma base parlamentar, com o número de partidos que nós tínhamos na época, algo em torno de 3 partidos, acho que ele já conseguia ter uma base parlamentar. O Lula, para governar o país, ele precisava de 8 partidos para governar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, esse é um outro problema, a lei que rege a criação dos partidos políticos, ela sempre foi bastante frouxa. Hoje em dia nós temos 35, eu acho. Vamos parar daqui a pouco, se nada der errado, nós vamos parar com 38 partidos políticos. Sempre me perguntam se precisamos de tanto partido político assim. Eu falo, olha, eu não sabia que existiam tantas ideologias no mundo. Forçando a barra, umas 3 ou 4. 35, não, entendeu? E aí, o que acontece com essa multiplicação do pão e do peixe dos partidos políticos? Ora, quanto mais você esfacela o Congresso, mais você tem brigas de lideranças políticas lá dentro, cada uma do seu partido, mais você tem partidos de aluguel, mais o presidente da República precisa de gente para fazer acordo para governar. E na medida em que você tem pessoas sendo eleitas que não têm escrúpulo nenhum na hora da negociação, bom, não precisa nem dizer o resultado, né? Nós chegamos nesse ponto aqui não à toa. A ideia que foi elaborada em 88, sejamos sinceros, foi apenas mais um erro de acharem que a realidade iria se adequar à lei. Se esquecem, simplesmente, se tratam de seres humanos. E ainda mais de seres humanos nascidos no Brasil. E numa hora dessas eu sempre vou lembrar do meu queridíssimo mestre gênio Antônio Carlos Jobim, né? O nosso querido Tom Jobim. Abre aspas, o Brasil não é para principiantes, fecha aspas. Então você não dá para brincar com o brasileiro. Não é assim que funciona. Só gostaria que você comentasse sobre o lawfare, a utilização da justiça para usos políticos, por favor. É uma discussão paralela a tudo que nós falamos aqui, e que, verdade seja dita, ela acontece em vários locais do mundo. De uma forma geral, de fato, o poder judiciário no mundo ele sempre foi um pouco apagado. Quer dizer, aqui no Brasil ele sempre foi muito apagado. Mas no mundo, de uma forma geral, no mundo a gente não tem... Algumas vezes, muitas das vezes que você tem uma discussão mais séria na área jurídica, é porque, isso é um detalhe que eu acho que aqui no Brasil nós perdemos muito com essa história, por termos feito de maneira diferente, é que em qualquer lugar do planeta, pode ser no Peru, na Colômbia, na França, na Inglaterra, Estados Unidos, a faculdade de Direito ela é junto com a faculdade de Ciência Política. A ciência política ela sempre caminha em qualquer lugar do planeta ao lado do direito. E aí me parece um tanto óbvio, né? Ora, o que a ciência política faz? Ela é estudar as relações políticas, particularmente dentro de um congresso de um país. E o que o Congresso faz? Produzir as leis que serão as ferramentas do Poder Judiciário. Ora, então tem sentido, né? Você estuda, então, como é que se produz efetivamente uma lei e como se aplica essa lei. Eu acho que é uma lógica perfeita. Mas, ao mesmo tempo, acaba que com isso, muitas das vezes, a discussão, mesmo de pessoas da área jurídica, são muito mais da teoria política do que propriamente da teoria jurídica. Isso no mundo. Pode pegar Carl Smith, pode pegar Hans Kelsen, pode pegar vários autores aí que são da área jurídica, mas que, na verdade, discutiram política na sua vida. Quando você chega no Brasil, a ciência política é ligada à sociologia e à antropologia, e o direito fica sozinho. Então, o sujeito faz faculdade de direito e não tem a menor ideia de como é que funciona a criação daquela ferramenta que ele tem para trabalhar. Isso é uma coisa, assim, que eu acho um desastre, tá, para a área jurídica brasileira. A questão é que, segundo os estudiosos da área jurídica, as últimas décadas do século XX
colocaram uma discussão tremenda que foi, de um lado, o que eles chamam de atrofia do poder executivo, a ideia de Estado mínimo, a ideia do fim da União Soviética, o neoliberalismo, toda aquela discussão, uma crítica violenta ao poder legislativo, porque o deputado ruim não é um privilégio do Brasil, isso em qualquer lugar do mundo tem, então há uma crítica muito grande aos políticos representados ali no poder legislativo. Com isso, o que acabou acontecendo? Você precisava administrar o país. Ora, e sobrou para quem? O judiciário, para usar a expressão de um belíssimo livro chamado Corpo e Alma na Magistratura Brasileira, organizado pelo Luiz Werneck Viana, Maria Alice, Manuel Palacios, e agora vai me perdoar, me fugiu o nome do quarto autor, que eles falam que o judiciário ele foi catapultado, a hegemonia, ele foi catapultado a ser o ator principal sem que ele desejasse. Então, no mundo todo isso acabou acontecendo. Tanto que se começou a colocar uma situação que não era para acontecer, mas que isso se repetiu no planeta todo, que é a chamada judicialização da política. Ou seja, aquilo que deveria ser debatido dentro da arena política, aquilo que deveria ser discutido dentro de um Congresso Nacional, de uma Câmara dos Deputados, de um Senado, passou a ser não mais discutido lá e sim no Tribunal de Justiça, com a decisão de uma pessoa, muitas das vezes. Aí temos um problema técnico. Quando você chega em vários países do mundo em que os membros do judiciário, à exceção da Corte Suprema, todos os demais são eleitos e têm mandato, como é o caso dos Estados Unidos, em vários outros países, tá? Tudo bem. Então você sabe que esse juiz ali, ele tem um mandato de 3, 4 anos, 2 anos, não sei, e as decisões que ele vai tomar, claro, são decisões políticas, são influenciadas pelos interesses, até porque o promotor também é eleito, o defensor também é eleito, todo mundo é eleito, então todo mundo está na roda, digamos assim. Então, e a população sabe disso. Os julgamentos, lógicos, se dão a partir de regras, porém, as interpretações, elas podem claramente estar envolvidas, podem estar devidamente embebidas de uma série de elementos ideológicos, sem problema nenhum. Quando você chega em países como o Brasil, Argentina, entre outros, onde o membro do judiciário não é eleito, isso passa a ser uma temeridade. Por quê? Porque se eu tenho o argumento que diz que, olha, o membro do judiciário não será eleito para protegê-lo de todas as mazelas da política, de todos os interesses escusos da vida política. Esse é o argumento. Você vai pegar esse debate no século XIX aqui no Brasil. Até o meu grande ídolo do século XIX, que é Tavares Bastos, ele falava, não, eu sou contra a eleição do juiz. Por isso aquilo, entendeu? Porque existia essa discussão. Só que isso, para um judiciário, Luciene e Luzimar, um judiciário que está um pouco abaixo dos dois outros poderes. Quando esse judiciário, e aí a gente pode até datar, a contar dos anos 90, do século passado, ele ganha destaque, ele passa a ser o ator principal, na década de 1990 ele já está começando a se engraçar, ele já não é mais um ator secundário. Ora, você passa a ter um problema de que pessoa é essa que compõe o judiciário? Ela não foi eleita. Se ela não foi eleita, como é que ela parou ali? Como é que ela chegou até ali? Que poder é esse que ela tem? E aí, e mais do que isso, aí você olhar, mas são pessoas geralmente, obviamente, formadas em direito. Como é que são as faculdades de direito no Brasil? Basta dizer que até muito recentemente, você não tinha revistas de direito no Quadros da CAPES. De poucos anos para cá, você passou a ter algumas. Mas durante anos a fio, nenhuma revista jurídica tinha peso. Qual é a pesquisa na área jurídica que tem aqui no Brasil? Pesquisadores da área jurídica mesmo, formados em direito que pesquisam a área jurídica. Quantos fazem mestrado e doutorado? Então, são coisas assim que você começa a se perguntar. Quer dizer, vamos só para vocês entenderem. Pegar 2 exemplos aqui. Um vai ser o Toffolo, agora o outro é o Lewandowski. Se vocês duas aí quiserem pensar no dia que o Brasil voltar ao normal, num concurso público, com certeza vão exigir o doutorado de vocês. O Lewandowski só tem mestrado, estava ainda fazendo doutorado, acho que terminou muito recentemente, mas ele já é ministro do Supremo há muitos anos, e o Toffolo não tem nem mestrado, salvo engano da minha parte. Se fez, foi agora, desses últimos anos. Quando ele ingressou no STF, ele só tinha graduação. Olha, isso é uma coisa muito séria, porque você diz que o cara não vai ser eleito, que aquele indivíduo não será eleito para ele não sofrer das mazelas da política. Mas, ao mesmo tempo, você também não exige uma formação muito plena para um sujeito ser o ministro da maior corte do país. E estou pegando o STF, não estou discutindo o STJ aqui, não estou
estou discutindo os tribunais de justiça dos estados. Isso é uma coisa muito séria. A coisa é tão séria que já na década de 1990, a Associação de Magistrados do Brasil pediu ao Luiz Werneck, a Maria Alice, Marcelo Burgos e Manuel Palácio que os 4 fizessem um estudo e saiu o Corpo e Alma da Magistratura Brasileira. Foi o primeiro grande estudo sobre o que é ser juiz no Brasil. E o resultado não foi bom. Havia uma endogenia gigantesca, ou seja, filho de juiz virava juiz, filha de juiz virava juíza. Isso é uma endogenia, isso já é uma clara demonstração de que aquela área tem problemas. E por que tem problema? Você reclama disso se o músico, se o seu filho vai ser músico também. Ser músico não decide sobre a vida das pessoas. É uma diferença muito grande. Você está falando de um poder de Estado. E aí você começa a ter um poder de Estado que é loteado entre famílias. Isso é uma coisa muito grave. 10 anos depois desse estudo, em 2006, aproximadamente 2007, não vou agora, a moça vai me perdoar, teve uma moça que fez uma pesquisa sobre, acho que era uma dissertação de mestrado, com quase uma continuação, e aí ela conseguiu fazer alguns levantamentos, e os resultados eram 10 anos depois, eram rigorosamente os mesmos. O Poder Judiciário no Brasil continuava preso àquela realidade simplesinha, o seu mundo, entendia que o restante do planeta existia para sustentá-lo, porque ele é sustentado pelos impostos. Não nos esqueçamos disso. Então, são coisas assim muito sérias. E aí, esse poder de Estado passou a gerar um outro problema. Uma coisa que foi criada há muitos anos atrás, mas, de novo, criada de forma errada. Porque qual era a pergunta que começaram a fazer já na década de 90, de 1990? Ora, com um poder que não é eleito, quem fiscaliza o fiscal? O fiscal fiscaliza todo mundo, beleza. Agora, quem fiscaliza o fiscal? E foi com essa discussão que se criou o Conselho Nacional de Justiça. Mas formado por quem? Por pessoas exclusivamente da área jurídica. Aí, como diz o outro, faça-me rir, né? Não é assim que funciona. O deputado, o senador, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o governador, o presidente, são fiscalizados pelos eleitores, porque em último nível o eleitor vai dizer se o sujeito vai ser reeleito ou não. Agora, um cara que não é eleito por ninguém, vai seguindo a carreira. Muitas das vezes uma carreira que é quase espontânea, vão surgindo as vagas, você já sabe o número total que tem que ter de desembargadores no Tribunal de Justiça, alguns vão morrendo, se aposentando, alguém vai ter que entrar. E aí existe, Luzimar, um acordo político interno para quem vai entrar e quem não vai, mas externamente a política não pode interferir. Agora vai dizer que não, o mundo lá de fora não vai interferir aqui. Só que aí agora, muito recentemente, em 2018, se a minha memória não me traz, a Associação de Magistrados Brasileiros pediu novamente a eles que fizessem, né, anos e anos depois, uma nova pesquisa. Aí eu não sei se a ideia foi boa, mas o resultado foi pior ainda. Porque, além desse problema todo da endogenia, de uma série de coisas, trocaram algumas perguntas. Os questionários enviados era de resposta obrigatória? Não. Respondia quem quisesse. Porém, olha, você está lembrando que quem responder vai dar conta de um perfil da área. E aí eles incluíram, né, o Werneck, Maria Alice e outros, incluíram algumas perguntas ligadas ao conhecimento acadêmico, particularmente a certas teorias jurídicas utilizadas nesse século XXI pela área jurídica brasileira, ou mais notadamente a chamada teoria do domínio do fato, muito usada lá no julgamento do Mensalão, né, Joaquim Barbosa e Companhia Limitada, discutiram muito isso. Já naquela época, eu me recordo muito bem de que o nome do autor alemão, obviamente com a minha memória eu não vou lembrar, mas ele já havia colocado que a coisa estava errada. A interpretação dada pelo judiciário brasileiro da teoria do domínio do fato, nem de longe era aquela que ele havia colocado. O que ele havia colocado é que era o seguinte, olha, teoria do domínio do fato é a Luciene é a presidenta do grupo, é a chefe do grupo, a gerenta lá do grupo, e aí ela tem a Luzimar é sua subalterna, o Antônio Marcelo é o serviçal lá. Ok, mas o tempo todo, as pessoas todas têm que dar satisfações a Luciene, todos os momentos. Apresentar relatórios, enfim. O que diz a teoria do domínio do fato lá do alemão? Olha, apesar da Luciene não estar transitando pelo setor que o Antônio Marcelo trabalha ou que a Luzimar trabalha, com esses relatórios todos ela tem contato, ela pelo menos teria, tecnicamente falando, acesso à informação. E aí as decisões tomadas pela Luzimar e pelo Marcelo, portanto, deveriam estar sob controle da Luciene. Se não estão, ela tem o domínio da situação toda, ou deveria ter. Então, se o Marcelo errou, a culpa é da Luciene. É essa a questão. Como é que foi a teoria do domínio do fato aqui no nosso judiciário?
Não, fulano é o presidente da República. Então ele sabe o que acontece lá no setor da Procuradoria da República no Amapá. Não sabe, entendeu? Bom, até aí já foi meio escândalo na época, mas as pessoas não deram, como a própria imprensa fez questão de não investir muito nisso. Foi uma notícia que saiu na Folha de São Paulo. Foi entrevistado o autor da teoria do domínio do fato, dizendo que estava tudo errado aqui e tal. Mas isso não repercutiu, por razões que só ele sabe. Aí chegamos em 2017, 2018, quando o Werneck, Maria Alice e companhia fizeram de novo essa pesquisa. Dentre elas, de novo, a pergunta sobre esse conhecimento, né? Quanto à questão de teorias jurídicas, teoria do domínio do fato e tal, nenhum juiz entrevistado, ministro do STJ ou ministro do Supremo, disse que tinha jamais lido, eles nunca estudaram. Mas, por favor, não foi o ministro, foram os ministros do Supremo, do STJ e dos desembargadores e ministros dos tribunais de justiça estaduais, tá, que foram entrevistados. Isso é uma coisa que eu diria que é, no mínimo, uma temeridade. Porque você está falando, então, e aliás, mais do que isso, quando foi perguntado, as perguntas sobre essa não formação, mas dessa lida acadêmica, né, com a informação, com os estudos e tal. O que existia muito era que um citava o outro. Então, aqui nós três, eu vou escrever alguma coisa, conforme a Luzimar, conforme a Luciene. A Luzimar, não, conforme Antônio Marcelo, e assim vai. É um citando o outro o tempo inteiro. Isso é fato. Por favor, é um e-book produzido pela Associação de Magistrados Brasileiros. Antes que alguém aí tenha um chilique e diga que o Antônio Marcelo está depreciando a imagem das pessoas. Não, então quem depreciou então foi a associação. Já foi a AMB, tá? Mas o livro está disponível, tá? É gratuito, não tem problema nenhum. Então, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, eu me lembro de um certo ex-juiz, o primeiro nome dele é Sérgio, e eu fui procurar a tese de doutorado do Sérgio. A tese propriamente eu não achei, hein? É curioso isso, ninguém sabe onde está a dissertação de mestrado dele ou a tese. Diz ele que a tese dele virou um livro, né? Um livro que ele publicou. Mas, de qualquer maneira, o interessante ali, e aí tirando o lado da brincadeira, mas é uma brincadeira lamentavelmente séria, esse senhor, imaginando tese de doutorado, que virou livro, qual é a hipótese central dele? O que esse senhor defende na sua tese de doutorado? Que um grupo não eleito, mas que detenha poder político, pode interferir nos grupos eleitos, na medida em que, numa sequência de tentativa e erro, com isso, contribua para o bom funcionamento do país. Por favor, essa é a hipótese central da tese de doutorado dele, e que se eu estivesse na banca, ele teria sido reprovado. Porque isso não tem o menor sentido. Quer dizer, como é que um elemento não democrático, porque não é eleito, vai ter autorização para interferir num elemento democraticamente eleito? Mas isso, por favor, falando de maneira ingênua aqui e acreditando que nas palavras das pessoas, repare, ele acredita nisso, ou acreditava. É uma coisa muito séria, tá? Uma coisa de uma pessoa que não lê as teorias estrangeiras, não lê o que está sendo debatido no mundo. Então, isso é uma coisa muito grave. Quer dizer, a nossa área jurídica, portanto, ela está padecendo desses problemas. É uma coisa, assim, muito complicada. Porque você, de novo, como é que você debate com uma coisa usando exclusivamente o poder de ferro que você tem? Porque, no fundo, é isso. Eu acho isso por quê? Porque eu acho. Porque eu posso prender, matar, roubar, posso fazer o que for. Não pode ser, não é assim que funciona. Então, perdeu-se completamente a noção do que é democracia, do que é manifestação das pessoas, do equilíbrio dos poderes, etc, etc. E do objetivo e funcionamento de cada poder de Estado. Então, eu acho que aí diria o seguinte, para encerrar essa resposta: se for para ser assim, é preferível, então, que seja eleito. Aí eu acho que é mais sincero. Tendo o que eu chamo de mais sincero. Não, sendo eleito, o cara, então, vai ter uma bandeira lá, vai ter uma plataforma de campanha. É assim que funciona. Então, Marcelo, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo, você já tocou num tema aí que foram as políticas públicas, né, que é um tema muito importante. Como você caracteriza essa política, né? Ou seja, qual a importância dela, como elas são desenvolvidas, quem as desenvolve, você já deu uma deixa, para quem serve e a quem cabe a função de fiscalizar. Bom, o que acontece de uma forma geral? Quando você fala em políticas públicas, as pessoas, e aí toda a literatura aonde eu pude alcançar, fala-se muito em política pública sendo uma ação do governo. E uma ação do governo que apenas que ela se repete. Então, isso é uma política pública. E aí eu digo o seguinte, que política pública, dentro do meu modesto entender, ela deve possuir 4 características centrais. Primeiro, só pode ser feita pelo Estado, né? Pelo poder público. Pode ter até a ação de um particular, mas ele precisa da autorização do poder público para ele agir, né? Então não dá para, sem o Estado,
sem o poder público, nada feito. É preciso deixar claro o objetivo que se deseja atingir. E aí, curiosamente, as chamadas políticas públicas, o que eu vejo é que elas só têm esses dois primeiros itens. É feito pelo poder público e diz o objetivo que quer atingir, e ponto. Agora, tem outros 2 itens que eu acho que elas devem ter e que isso não entra na equação desse negócio, e eu entendo isso como uma falha, que é o seguinte: eu preciso ter, e aí seria o terceiro item, tá? Eu tenho recursos humanos para realizar isso e tenho recursos materiais disponíveis para realizar isso. Ou seja, não basta eu dizer que seja o poder público que faça. Eu digo, olha, qual é o objetivo que eu quero atingir? Eu quero ampliar a educação, eu quero ampliar o número de universidades federais, vamos supor, tá? Agora, a partir daí, eu tenho recursos humanos e materiais disponíveis para isso? Ou seja, no caso, se for ampliação de universidades federais, eu tenho todo mundo com doutorado, uma quantidade de doutores disponível no mercado e uma quantidade de prédios ou condições de construir prédios para que as universidades sejam criadas? Isso é uma pergunta que cabe. A própria Universidade Federal de Ouro Preto, um dos campi que ela tem, em João Molevade, que é uma cidade de Minas Gerais, começou utilizando um prédio de uma escola pública. E foi durante muito tempo, muito recentemente, que conseguiu ter o seu prédio. No caso de Mariana, um campus que já existe já há muito tempo, antes mesmo do Reúne, de tudo isso, da expansão das federais, olha o tipo de absurdo. Ela possui 2 prédios lá. Um prédio é de uma espécie de seção da Prefeitura de Mariana, e aí a coisa de 3 anos atrás, a Câmara de Vereadores de Mariana começou a discutir que queria o prédio de volta, e o outro prédio que é o antigo seminário, né, de Mariana, que é um prédio do século XVIII, a parte central dele, pertence à Arquidiocese de Minas Gerais. E aí, recentemente, a PUC de Belo Horizonte queria pegar o prédio. Então, são coisas assim sem pé nem cabeça. Como é que você não tem um recurso material e faz? O quarto item, que é existe clareza sobre o segmento social sobre o qual a referida ação será aplicada? Ou seja, aí nesse ponto, vamos pensar, aí deixa eu inverter, deixa eu começar a falar bem também de vez em quando. Eu pego, por exemplo, o Enem. Eu digo o seguinte, olha, eu quero ampliar as universidades, errei no item 3 aqui, recursos humanos e materiais disponíveis, mas ao mesmo tempo eu sei que eu quero atingir toda a população brasileira. E aí o que acontece? Qual era o grande problema? O sujeito lá no Maranhão, como é que ele faria o vestibular para a Federal do Rio de Janeiro? Ele não tinha como. Eu gastaria uma fortuna para viajar até o Rio, tentar uma prova que ele não saberia se passaria ou não. Ora, com o Enem você não sai do Maranhão e só vai ter que mudar de estado, de cidade, seja lá o que for, se você efetivamente for aprovado. Então eu tenho clareza sobre o público que eu quero atingir. E eu crio condições para que esse público seja devidamente atingido. Isso aí eu acho que caracteriza bem uma política pública. Só dentro do meu entender não caracteriza total, porque o item 3 foi meio esculhambado. Então, de uma forma geral, eu acho que me dá a sensação de que existe uma ausência de políticas públicas no Brasil. Porque se eu levar a sério o meu argumento, por favor, aí, obviamente, ninguém é obrigado a acreditar, né? Agora, se eu levar a sério que eu preciso ter um Estado, que eu preciso ter um objetivo claro que eu desejo atingir, que eu tenho que ter certeza que eu possuo recursos humanos e materiais ali para fazer as coisas. E, por fim, eu tenho clareza do segmento social sobre o qual eu quero agir. Se eu tenho esses 4 itens, ok, mas e quando eu olho as chamadas políticas públicas, raramente, mas muito raramente, eu tenho esses 4 itens. É um negócio muito complicado. Você percebe que a coisa sempre fica faltando alguma coisa, sempre fica um tanto capenga isso. Eu entendo, eu vejo a dificuldade que é a implementação das políticas públicas, na medida que elas sempre são incompletas. Vamos dar um exemplo que poderia ser uma medida que, em tese, poderia ser definida como política pública, mas ela foi se transformando ao longo do tempo na medida em que a cada hora um problema aparecia, chamada Lei Maria da Penha. Vamos ver se a Lei Maria da Penha poderia ser pensada numa política pública para proteção dos direitos da mulher, das condições da mulher, principalmente proteção no sentido de contra a agressão masculina. Por quê? Porque originalmente, se um homem agredisse uma mulher e a mulher fosse à delegacia denunciá-lo e ele fosse preso, se naquele mesmo dia ou no dia seguinte ela fosse na delegacia e falasse eu retiro a queixa, o cara estaria liberado. Esse tipo de coisa
coisa fazia com que a violência fosse realimentada. Mas vamos ver aqui. É o poder público que faz isso? Beleza, primeiro item está fechado. Eu tenho clareza no objetivo que eu quero atingir? Tecnicamente, sim. Proteção dos direitos da mulher, garantia da mulher contra a violência e tal. Possuo recursos humanos e materiais para dar conta disso? Aí começou a ficar esquisito. Porque eu vou lá na origem, isso década de 1990, ou princípio a primeira década do século XXI, o estado do Rio passou a ter DEANs, né? Delegacia de Mulheres, de atendimento à mulher, né? Agora, São Paulo não tinha, outros lugares não tinham. Peraí, parou tudo. Você está com uma lei que pode ser aplicada num lugar, mas não vai ser aplicada em outro, porque já começamos a ter problemas aí. E depois, até mesmo essa questão da mulher retirar a queixa, isso foi se adaptando na própria Lei Maria da Penha, porque na origem também não era assim. Quer dizer, então, até o último item, eu tenho clareza sobre o segmento social que eu quero atingir. Não, porque você tem que pensar o seguinte, olha, eu quero defender a mulher, mas a sociedade é machista. E inúmeras vezes a própria mulher age de forma machista. Então, ou seja, eu vou ter que proteger a mulher dela mesma. Sejamos sinceros, foi você causar qualquer constrangimento, tá? Teria que ter clareza disso na hora da produção da lei, colocá-la em prática enquanto política pública. Por que eu digo que aquilo seria uma política pública? Porque envolve a criação de delegacia de mulheres, envolve você ter uma equipe toda feminina lá para que a mulher não se sinta constrangida, etc, etc. Então não é só uma lei, você envolve uma ideia de política pública. Agora, repito, uma ideia. Você não teve aí uma política pública para valer, porque, novamente, é uma coisa meio capenga. E até mesmo as punições, porque quando você fala em punição no Brasil, é o Código Penal. Código com algumas modificações, mas é o Código Penal. O Código Penal foi promulgado quando? 1942. Me corrijam se eu estiver errado. 1942 não tinha nem Congresso Nacional funcionando, né? Então, como é que depois de 45, eu aplico uma lei que foi criada não por deputados e senadores, mas exclusivamente pelo Poder Executivo. Uma lei criada no momento tirânico sendo aplicada para um período democrático. Uma realidade que, na época, a expectativa de vida era de 50 anos, portanto, eu boto no máximo 30 anos de punição. Lógico, depois disso o cara está morto. Só que hoje em dia eu tenho uma expectativa de vida de 70 e tantos anos e o cálculo todo continua lá com os 30 anos. E não me preocupo em gerar uma insatisfação até da sociedade em relação a isso, porque quando você bota 30 anos, aí começa, se tiver bom comportamento, é 1/6 da pena. Aí você divide 30 por 6. Aí com 5 anos o cara está livre. Isso seria um facínora. Isso tudo porque foi uma lei de 1942. E ninguém se preocupa em revisar isso. E não é revisar, não. Mudar totalmente isso. Repare que aí é o conjunto da obra, né? É a área jurídica, é a área do Poder Executivo, é a área do Legislativo, principalmente, que acabam inviabilizando uma política pública. Por isso que eu acabei desviando rapidamente o tema, porque, repare, para ser política pública, de novo, eu preciso ter todas as coisas muito bem azeitadas. Aí entra aquele meu terceiro ponto, condições humanas, recursos humanos e materiais para fazer isso. Eu temo muito quando se coloca a expressão política pública. Por isso, inclusive, eu até tenho esse projeto de criação desse curso, que é assim que a minha vida, né, mas aí não é a vida humana na Terra, né, que essas que tão cedo não voltam ao normal. Mas a minha, particularmente, voltar ao normal, eu vou me debruçar de novo sobre isso para tentar criar isso. Mas aí seria especificamente para a educação. Estava planejando a criação de um curso de políticas públicas em educação no meu departamento lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Esperamos que você tenha gostado dessa primeira parte do episódio que contou com o nosso convidado, o professor Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva. Daremos continuidade a esse tema na segunda parte. Obrigada por acompanhar e ouvir o nosso podcast, o Sarau da Casa Azul. Até breve!